Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso terceiro dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é dia 16 de setembro de 2022, hoje é sexta-feira. E o tema do dia é Rio de Águas Vivas. Nós estamos falando sobre vida, ontem falamos sobre o sono da morte, nós estamos meditando sobre a nossa vida. E hoje eu vou falar do rio de água viva do Senhor, que é onde ele passa, né? Ele gera vida e é ele que destrói toda a morte, todo esse sono da morte e toda a morte em si. Bom, antes de entrar no devocional, quero falar que eu estou muito feliz, né? Nós já estamos no nosso terceiro dia, a caminhada vai tomando a sua forma e o Senhor vai me conduzindo e é maravilhoso, tá? Antes também de falar do texto, o texto-chave vai estar em Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12. Vamos ler outros textos também. E esse tema é interessante, eu já falei dele várias vezes em outras caminhadas, mas cada vez eu trago algo novo. Então, depois a gente pensar, né, sobre a nossa vida, como que a gente está queimando a nossa vida, se a gente está gastando ela realmente com propósito, de acordo com o que Deus deseja, se nós estamos agradando ao Senhor e cumprindo aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Nós falamos desse sono da morte que tem roubado a muitos de nós, né? Em um determinado momento da nossa vida ou outro, a gente acaba entrando nessa apatia que tenta nos roubar. E eu tive uma experiência interessante com esse rio de água viva nesses dias, né, nesses meses, os últimos meses. E eu quero compartilhar isso com você no decorrer desse devocional. Bom, ontem eu falei sobre o que sustenta o espírito é o fogo, né? Então nós estamos fazendo essa analogia entre a vela e a vida. Então a vela ali queimando o fogo representa a alma, representa o espírito, e a cera representa o nosso corpo. Então, o que sustenta o espírito do homem, o que sustenta a alma, é o fogo de Deus, né? E o que alimenta o fogo? Você já parou para pensar o que alimenta o fogo? O que aumenta o fogo? É o oxigênio, né? É o ar, é o fôlego de vida, é o sopro de Deus que aumenta o fogo. E é esse respirar, né? Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, e é esse respirar no Senhor, invocando o nome do Senhor, entendendo que há um Deus maior, há um ser maior que nos sustenta, que é como aquela vela, que apenas aquele paviozinho está ali retendo aquele fogo. Nosso espírito é apenas esse pavio que retém esse fogo de Deus, mas nós temos que alimentar esse fogo, né? Que é através do ar, do oxigênio, do respirar. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, ele é representado por um vento, ele é representado por ar. Nós precisamos disso, dessa junção do Espírito Santo dentro de nós, acendendo, soprando esse fogo, né, para que ele alastre em todo o nosso corpo. Então, o que sustenta o espírito é fogo, o que sustenta o fogo é o ar, e o que sustenta o corpo? O que sustenta o nosso corpo? Nós sabemos que o nosso corpo é sustentado por água. 70% do nosso corpo humano é formado por água. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essas águas. Nós precisamos desejar que essas águas vivas, esse rio, que a palavra dele diz aqui que há um rio de águas vivas, que esse rio entre nas nossas casas, inundando tudo, e não só inundando, não só trazendo inundação, mas ele trazendo aquela correnteza que vai levar tudo que não provém do Senhor, que vai tirar tudo que não provém do Senhor, que vai tirar toda a morte. E Jesus disse, né, em João capítulo 4, no versículo 13 e 14, vamos começar por ele? Vamos ler aqui João capítulo 4, versículo 13 e 14, fala assim, João capítulo 4, João capítulo 4, versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor estava dizendo isso para a mulher samaritana, uma mulher que precisava dessas águas vivas entrar na vida dela e alinhar aquela vida para que ela vivesse a plenitude do que Deus tinha para ela. Não importava o que ela passou, não importava o que ela já tinha vivido, o Senhor tinha essa água viva para ela. E nós precisamos disso, irmãs. Então, às vezes, quando nós ouvimos mensagens como confrontadoras, como essa da vida, como essa do sono da morte, e a gente pondera e fala, Senhor, eu quero mudar, mas por onde eu começo? E Deus está trazendo hoje essa palavra aqui para nós. Comece pelo meu rio, comece desejando beber das águas da vida que eu tenho, comece desejando ser lavada por essas águas, comece desejando que essas águas entrem na sua casa, nos seus relacionamentos, para que nós possamos nos render. Eu disse também que a caminhada, esses dias, a caminhada nós vamos estar falando assim de entrega, de entregar, confiar e esperar. E o processo que eu passei nesse 1 ano e 8 meses, irmãs, me fez entregar cada vez mais. Quando você entrega, você começa a confiar. Quando você confia, você começa a esperar. E quando você começa a viver essas 3 coisas, confiar, entregar, confiar e esperar, você vai gerar algo que foi o que eu mais vivi nesses últimos tempos, que é se render. E o rio de Deus, aquilo que a gente precisa para realmente desfrutar do rio de Deus é se render. E eu tive um sonho, que é o que eu queria contar para vocês, sobre o rio de Deus, né? Eu já tive algumas experiências de viver esse fluir de dentro para fora. E Deus, Ele quer que a gente viva a experiência das águas de dentro para fora, como Jesus disse, e de fora para dentro também. Então, eu cheguei nessa parte de render, e eu tive um sonho que, no auge das minhas lutas desse 1 ano e 8 meses, eu sonhei que eu estava lá no meu trabalho, que foi ficando cada vez mais difícil. Quem acompanha a caminhada, a última caminhada, sabe o que eu comentei, mas eu vou deixar para comentar isso outro dia. Mas enfim, lá ficou muito mais difícil do que eu tinha comentado na caminhada. E eu tinha tido um sonho que eu estava num banheiro, entrei num banheiro, e quando eu estava sentada pensando, Senhor, como vai ser as coisas, veio uma onda, é como se o teto abriu, veio uma onda gigantesca, e ela não caiu em cima de mim, me destruindo, né? Ela veio na lateral, como pela parede, assim, e ela entrou forte, me levantou. E quando você vê muitas águas, irmãs, a sensação da gente é que as águas vão nos destruir, não é verdade? Quando você sonha com muita água, principalmente assim uma tsunami, e ela, na hora que ela me subiu assim, eu clamei o Senhor, e eu vi como se o Senhor jogasse um barco do céu e aquela onda me jogasse para dentro do barco. Era um barquinho super novo, e esse barco, e quando essa onda me tirou, esse rio já estava por toda a cidade, essa onda já estava por toda a cidade. Então ela me tirou, colocou no barco, e o barco começou a ir, a navegar velozmente pelas cidades, e eu via pessoas subindo em cima dos tetos, né, das lajes, casas altas, e aquilo não me atingiu, mas até você entender a interpretação do sonho, eu fiquei, meu Deus, essa água, o que será isso, tal, e guardei isso no meu coração. Passado um tempo, eu tive um outro sonho também de águas. Eu estava numa rua à noite, totalmente deserta, e de repente na minha frente surge uma onda gigantesca, tsunami, de novo, acima dos prédios, e quando eu olhei para trás para ver se dava para correr, vinha outra, e eu sentia que as águas eram mornas, porque as ondas vinham me pegar, mas as águas já vinham ao meu calcanhar, e eu senti que aquelas águas eram mornas, e as 2 ondas se juntaram, e eu fui sendo levada por aquela onda. Eu me rendi, eu entendi isso, se renda, e eu falei, Senhor, me rendo. E aquelas águas mornas me levavam, e eu sentia, né, eu
tomando aquele caldo ali, cambalhotando dentro da água. E de repente Deus me deixou em um lugar lá no Brasil, numa rua lá no Brasil, e acabou as águas, eu fiquei perfeita e tal. E depois de um tempo, quando eu fui entender esse sonho, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, sobre o rio de água viva, que a gente precisa aprender a se render aos propósitos, aos processos e até mesmo aquilo que é de bom que Deus quer fazer na nossa vida. Porque, como eu falei, a gente tem vivido com medo de viver. Nós temos medo de viver no natural. Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de amar, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de tentar. Isso no natural, irmãs. Então, você acha que isso não foi transferido também para o espiritual? Com certeza. Com certeza. Nós temos medo de viver o sobrenatural do Senhor. Nós temos medo de provar o sobrenatural do Senhor. Nossa mente está tão cheia de concepções erradas, nossa mente está tão cheia de filosofias erradas, ou então está tão controlada por nós mesmos, né? Nós estamos tão no controle da nossa vida, nós queremos tanto ter o controle da nossa vida, que nós não nos entregamos para receber o sobrenatural do Senhor. E Deus quer nos levar às águas profundas. Deus começou a falar isso comigo, de nos levar às águas profundas. E eu quero ler esse texto para a gente entrar nessa palavra. Vamos lá. Texto super conhecido, né? Ezequiel 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar, era uma visão que o profeta Ezequiel estava tendo, das águas purificadoras. Então, o Senhor falou, o anjo falou para ele assim, né? A visão que ele teve. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, eis que saía águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, ele me fez dar a volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo tornozelo, como eu senti, irmã, no sonho, que as águas vinham no meu tornozelo e eu sentia que elas eram mornas. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me dava até o joelho. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ele mediu ainda outro 1000 e aí já era um rio e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse, viste isto, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto, irmã, não tem vida, é sal puro, não tem vida ali, e é uma promessa, né, de que um dia aquelas águas ficarão saudáveis. E o Senhor está dizendo que o rio, por onde ele passar, ele vai gerar vida. Continuando lendo no versículo 9, toda criatura vivente que vive em enxame viverá. Por onde quer que passe esse rio, haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele acharão pescadores, desde Engedi, em Glaí, haverá lugar para se estenderes rede, o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pantos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio.
tudo o que nós precisamos. Remédio para ser curado e frutos. Nós queremos ver frutos, não é verdade, irmãs? Nós queremos ver fruto daquilo que você tem dedicado, fruto daquilo que um dia você está esperando, fruto de uma promessa. Mas aqui eu tenho aprendido e eu vivi isso sobrenaturalmente, não só esse sonho. Eu vou contando ao decorrer do tempo. Esse sonho, ele veio me avisar que se eu me rendesse ao rio, eu iria viver colheita, eu teria que ser deixada guiar, me deixar guiar por esse rio de vida. Irmãs, você quer cura, você quer libertação, você quer ser livre do sono da morte, você já não sabe mais o que fazer, peça ao Senhor este rio. Senhor, invada o meu lar com esse rio, invada a minha vida. Jesus disse que nós seríamos uma fonte de água viva se nós bebêssemos das águas, né? E tem um texto aqui em Jeremias, que é um texto que eu sempre leio com muita tristeza. Já falei dele em outros devocionais e sempre falo que dá tristeza ler esse texto. Jeremias capítulo 2, no versículo 13, fala assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E no versículo anterior fala assim: espantai céu, ficai horrorizado, ficai estupefado do que esse povo tem feito. Então, irmãs, quando eu disse que nós temos gastado a nossa vida naquilo que não naquilo que não é vida, naquilo que não gera vida, naquilo que não vai nos dar a vida eterna, naquilo que não vai cumprir propósito, que não vai iluminar pessoas. Nós estamos gastando a nossa vida por gastar. Aqui está dizendo que o mal que as pessoas fazem, que o mal que a humanidade faz, que nós fazemos muitas vezes, nós deixamos os mananciais de águas vivas. E nós vamos cavar nossa própria cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, nós precisamos nos render, clamar, enxergar o que nós precisamos mudar, enxergar o que nós precisamos deixar, né? Nesse 1 ano e 8 meses de umas grandes lutas que eu passei, foi tão diferente. Porque eu não fiquei chorando, eu não fiquei murmurando, eu não fiquei clamando, eu não fiquei desesperada, eu apenas me rendi. E isso é que a entrega, você entregou sua vida a Jesus, não é isso? Você confia, você espera, mas ainda falta se render. E no rio, nas águas, você tem que se render. Tanto é que quando uma pessoa cai numa correnteza real, dizem, né, eu não sei, não quero nem ver, que deve ser um tormento muito grande, né? Quantas pessoas já partiram, já perderam a sua vida por causa disso, porque as águas, elas têm um poder incrível, incontrolável, especialmente o rio, porque o rio não para, nada para aquelas águas. E então dizem que o ideal é que ela se renda. Porque se ela se render e deixar o rio levar, ele leva ela para a encosta e aí ela pode conseguir se salvar. Então, irmãs, Deus está nos chamando a nos render às águas dele, a clamar por elas e a não ter medo, porque esse rio tem um dono, não é um rio de morte, não é um rio que veio para te matar, para te destruir, como no sonho, o primeiro sonho, eu fiquei sem saber, né? A única coisa que eu vi é que Deus mandou um barco para me guiar nesse rio. Eu não vi o rio destruindo casas, eu não vi o rio destruindo pessoas, eu vi o rio me levando. Eu vi um rio forte me levando e eu passava pelas cidades numa velocidade e eu me rendi. Então o Senhor está nos chamando a nos rendermos a essas águas da vida, né? A render a esse rio que gera vida, porque está dizendo que é na encosta dos rios. E é o que eu disse aqui no natural, quando você cai no rio, não sei, irmãs, eu posso estar falando até coisa que não é, né? Eu já ouvi dizer que era isso que tem que ser feito, já ouvi até bombeiro, algumas pessoas dando dica, olha, se acontecer, você se renda e deixa a água te levar, não fica lutando, não fique nadando ali, senão você vai ficar cansado e vai acabar afogando. Mas
fazendo esse paralelo, pelo menos no espiritual que eu vivi, o que eu entendi e o que Deus quer de nós, se renda, entrega. Tem situações na nossa vida que a gente quer fazer na nossa própria força, como diz Jeremias, quer cavar a cisterna rota. A gente fica ali cavando, né? Entrega, confia de verdade. Avalia aquilo que consome a nossa vida, porque o inimigo ele já sacou o que consome a nossa vida. Então, quando passa uma preocupação, ele lança outra. Quando passa um medo, quando você consegue respirar um pouquinho, né, em relação ao medo, ele manda outra seta de medo. E assim nós vamos vivendo, gastando a nossa vida de uma forma tão só na labuta, e não tem desfrutado do Senhor, não tem tido experiência com o Senhor, não tem comido dos frutos que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos a comer dos frutos que estão à beira do rio. Esses frutos estão na beira do rio da vida. E nós lemos, deixa eu ler Apocalipse 21. Apocalipse 21 também fala desse rio, 21, versículo 1 e 2. Só para você ter uma ideia de que esse rio é real. Deus mostrou para o profeta Ezequiel, mas aqui em Apocalipse ele mostra para João, porque nós vamos ver esse rio, né? A promessa de que quando Jesus voltar e tudo, nós vamos ver esse rio de vida. Vi no céu e na nova terra, pois os primeiros céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Peraí, que eu acho que eu estou lendo errado, irmãs. Também, isso aqui também é importante, mas é o 22. Eu li o 21. É o 22. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu li esse capítulo 21, versículo 1, enganada, mas é uma coisa interessante porque eu já li ali falando que o mar não existirá mais. Muitas vezes, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Por que o mar não vai existir? É tão gostoso ir para a praia, né? Mas é porque quem vai comandar é o rio da vida. É o rio da vida que vai estar está falando aqui que ele é brilhante como cristal e ele sai do trono de Deus. E a margem dele, né, está a árvore da vida, e lá em Ezequiel que eu li, a margem dele está as árvores com frutos. E aqui está dizendo que cada mês, são 12 frutos que representa cada mês, e eu já fiz devocional sobre isso, que Deus quer que venhamos dar fruto de mês em mês, né? O que você produziu mês passado? O que você está produzindo nesse mês? Eu não estou falando de frutos, irmãs, de produção, essa produção do mundo, que você tem que conquistar, que você tem que ser produtiva, que você tem que ser proativa, que você tem que estar impecável. Eu não estou dizendo isso porque nosso Deus, ele sabe a nossa capacidade, ele sabe as nossas limitações, e às vezes o fruto que ele exige não é um fruto grande, aparente, né? Os frutos do Espírito, por exemplo, eles são frutos internos que você vai expressar. Fruto de paciência, perseverança, ponderação. Então, cada mês a gente pode ter dado um fruto que não foi visível aos olhos humanos, mas foi visível ao Senhor. E Deus está nos chamando a nos render a essas águas. E Ele disse que se nós bebêssemos da água da vida, bebermos de Jesus, iria jorrar uma fonte de água viva iria jorrar de dentro de nós. E você já reparou quando eles estão cavando uma cisterna que de repente se encontram água naquele lugar, de repente vem aquele jato forte que sai derrubando tudo, levando tudo para cima, né? Jogando tudo para cima. Irmãs, é essa água que nós precisamos. Nós precisamos romper, deixar com que esse lençol de água precisa ser rompido em nós para sair toda a sujeira, toda a sequidão, sabe? Lábios que não cantam mais, lábios que só praguejam, lábios que murmuram, lábios que
entorta, sabe? Sabe aquelas pessoas que entortam o nariz para qualquer coisinha? Pessoas que estão amarguradas, lábios que não glorificam aquele que tem te sustentado. Se você está vivo, se você está vivendo, se você está aqui nessa terra, Deus tem um propósito na sua vida, Deus não te colocou em vão e nós precisamos viver esse propósito, porque é nesse propósito que nós vamos viver, comer desse fruto, que nós vamos usar essas folhas para que cure. Então, irmãs, se nós nos rendermos a essas águas que o Senhor quer trazer, a esse rio, né? Nós vamos desfrutar dessas árvores. E o que acontece quando eu li aqui em Ezequiel 47, que fala que ele ia medindo. Então, às vezes, você já provou das águas do Senhor nos tornozelos. Às vezes, você já provou nas águas até o joelho, até os lombos. E aí, de repente, você chegou num nível que você vê que Deus quer mais de você, mas você tem medo. Você tem medo. Porque na medida que Deus quer mais, nós temos que entregar. Nós temos que entregar. Então, Ezequiel aqui teve que se entregar e deixar com que Deus guiasse ele. Né? E ele falou aqui, e eu vi que o rio não podia mais passar a nado. Você tinha que se render. Então, o que eu quero dizer para nós hoje, se renda às águas do Espírito. A canção que eu vou deixar hoje, irmãs, ela é fundamental de ser ouvida. Uma canção da Ludmila Feber, Nos Rios do Espírito. Quando Deus trouxe esse devocional para mim, eu senti muito de cantar essa canção e eu gerei esse devocional através dessa canção, porque ela fala uma frase que você vai entender quando eu sonhei com essas águas mornas. A princípio eu até assustei, porque dizem que águas mornas representam lágrimas, né? Porque as nossas lágrimas é água morna. E ela fala uma frase nessa canção que ela fala: quantas vezes nesse rio as lágrimas se misturaram com essas águas do rio de Deus. Então, irmãs, Deus quer te lavar. Deus quer te tirar do seu próprio peso, porque quando nós nos rendemos, a gente não sente mais o nosso peso. É a água que vai nos conduzir. Essa fonte de água viva, ela está aí para abençoar outros. Às vezes nós encontramos com pessoas que estão precisando, que estão secas, mas nós também estamos. Então, ou cabe a nós as duas sentar e chorar, ou cabe as duas só olhar uma para a outra, lamentar e tchau, a gente se encontra em outro momento. Mas quando você tiver água viva, você vai conseguir dar esperança para o outro. E eu falei ontem, acho que foi ontem que eu falei sobre, ou foi no primeiro dia, não lembro, que eu ia postar um videozinho do missionário que eu amo muito, Dan Duque, e eu achei tremendo, porque tem a ver com isso aqui também. E ele falou sobre que ele perguntou para Jesus o que Jesus tinha para fazer nos lugares. Porque quem tem espírito missionário, a gente anda assim, a gente vai nos lugares assim. O que o senhor tem para fazer aqui? O que o senhor tem para fazer em tal cidade? E ele perguntando para Deus, Deus disse para ele: o que você tem? Porque o que eu tenho é o que você tem. Há um rio dentro de você, né? Você que tem que dar de beber para o povo. E eu queria deixar essa palavra para nós. Então, o rio, ele está aí para você fluir nele e para você se render. E a fonte de água viva também está aí para você tomar. Basta você tomar, basta você desejar. Então, vamos pedir ao Senhor que essas águas inunda e traga mesmo essa avalanche para tirar a gente de lugares que a gente não deve estar, para tirar a gente de situação, para tirar a gente desse sono da morte, para trazer vigor, sabe? Para nos limpar, para tirar todo o entulho de dentro de nós. Porque às vezes essa fonte de água viva não está jorrando porque ela está entulhada. Ela está entulhada com sentimentos, ela está entulhada com histórias antigas, com coisas que já passou, e Deus quer que você viva o novo. Esse rio quer te levar para algo novo. Esse rio quer te levar para lugares com árvores frutíferas, para lugares que as folhas das árvores são remédios, que lá você vai encontrar cura.
Então, irmãs, quando chegou o momento, que eu vivi isso do rio, o rio me levando a lugares. Essa viagem que eu tive no Brasil, fiquei 40 dias, eu senti completamente o rio me levando. E depois eu vou contar para vocês em outro devocional o que eu vivi foi resposta de oração. Mas eu quero falar isso do rio porque eu senti o rio de Deus me levando. É Ele que me guiava. E era numa velocidade, era numa eficácia, era colhendo frutos. Cada vez que esse barquinho parava nesse rio, era colhendo frutos. Eu fiquei assim maravilhada. E a questão das águas mornas, né, porque as águas mornas vinha, me levava e me deixou lá no Brasil. E eu tinha 10 anos que eu não ia a uma praia boa, né? Porque aqui nos Estados Unidos onde eu moro tem praia, mas as praias são geladas, não são tão boas, não são com águas tão clarinhas, enfim. Quando eu digo praia boa, eu digo uma praia, você pensa num Recife, pensa num Caribe, pensa num lugar de águas claras, quentinha, era esse o meu sonho. E eu precisava de umas férias e eu queria essas águas, Senhor, eu quero águas quentinhas. E a gente já tinha ido ao Havaí 6 anos atrás e Deus pôde nos levar de volta agora, antes de eu ir para o Brasil. E depois que eu voltei do Havaí, poucos dias depois eu fui para o Brasil e andando ali na rua que eu tinha sonhado, eu me lembrei que depois das águas mornas, o Senhor me deixava no Brasil. Então o rio, ele me mostrava tanto o espiritual quanto no natural. Você se rendeu, você vai viver coisas sobrenaturais. Eu vou estar guiando, né? E essas viagens não foram só férias, essas viagens não foram só ir para a praia, porque eu não vivo assim. Foi tremendo, porque, especialmente no Havaí, né? Depois de 10 anos, eu pude fazer essa retrospectiva profunda, né? Quando eu fui, a Rebeca tinha 6 anos, hoje ela está com 16, e chegar ali, Deus foi todos os dias retrospectiva. Filho, olha o que eu tenho feito, olha o que eu vou fazer, olha o que você precisa mudar, olha o que pode melhorar, olha isso, olha como você tem vivido, olha como você tem gastado a sua vida nesses últimos 10 anos. Valeu a pena? É assim que você quer continuar ou você tem coisas a melhorar? Então, irmãs, Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida. Se renda ao rio de Deus. Se renda. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu amo falar do rio de Deus. Eu já preguei várias vezes, eu já vivi experiências de dentro para fora, mas essa experiência de deixar ser guiado pelo rio de Deus é incrível. E interessante que eu sonhei com um barco, né? Esse barquinho me levou. O barco, ele representa um transporte. Todo transporte que você sonha, barco, carro, moto, representa a sua vida. E o barco, é interessante que ele representa igreja também. Ele representa a sua vida, a igreja. Então foi algo muito profético. Tem mais coisa, mas é mais pessoal. Eu só queria compartilhar com vocês, porque eu sempre compartilho aquilo que o Senhor traz. E foi incrível. Então eu queria deixar isso para vocês hoje. Que o rio de vida, esse rio que é água viva, falou que onde ele passar, ele vai gerar vida. Às vezes, sabe, irmãs, você está se desgastando com pessoas que estão vivendo o sono da morte. Às vezes você está quase esvaindo a sua vida porque você quer salvar o que está vivendo o sono da morte. Às vezes o que está vivendo o sono da morte está do seu lado, né? E você está ali, a sua vida está quase minando, sua velhinha está quase apagando porque você está gastando toda a sua vida pensando naquela pessoa. Pensando no familiar, pensando no problema da igreja, pensando no problema dos líderes, pensando no problema do seu chefe, sei lá que problema que está minando, sendo que se nós vivermos, nos rendermos ao rio de Deus, quando esse rio de Deus entrar, quando esse rio de Deus te levar, você vai levar vida para essas pessoas. Muito mais do que a vida que você está gastando, achando que está tentando salvar uma pessoa. Então, deixa o rio te conduzir, deixa o rio passar junto com você. Se o rio está te levando, onde ele passar, ele vai trazer vida, porque é promessa. O Senhor diz que toda criatura vai viver.
E nós vamos ter peixes grandes. Peixe fala de abundância, fala de colheita, fala de prosperidade. Árvore também, né? E outra coisa que eu quero falar para terminar é que o Senhor quer nos fazer familiarizado com o rio, perder o medo das águas, perder o medo do sobrenatural, se render, acreditar, deixar ser guiada, porque Ele quer nos levar às águas profundas, e nas águas profundas nós vamos encontrar pérolas. E é sobre isso que eu quero falar amanhã, sobre as pérolas. Essa é a palavra do Senhor para o nosso dia. Escute a canção, cante, clame. Eu me lembro o dia que o Senhor me deu essa canção, Ele me lembrou dessa canção, trouxe esse senso para mim. Canta, profetiza, clama. Clama uma vez, clama duas vezes, porque nós temos muita tendência a clamar uma vez só, achando que Deus é obrigado a nos responder imediatamente, sendo que a gente andou no sono da morte, sei lá quantos anos, né? E a gente abre a boca e acha que Ele é obrigado. E Ele faz, às vezes, até sem você clamar. Mas, às vezes, você entulhou tanto a sua fonte, você com a sua própria boca, né? Entulhou tanto, e agora a gente tem que clamar. Tem que clamar uma vez, duas vezes, três vezes, quanto for necessário, até que a fonte jorre novamente. E amanhã nós vamos falar dessa pérola que nós vamos começar a encontrar nas águas do Espírito. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por as suas águas, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, obrigado porque o Senhor tem me ensinado e tem motivado as mulheres, Senhor, a se render ao teu Espírito. Continua nos guiando. Nós queremos ser guiados pelo rio do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Fiquem com Deus.